Boa tarde, bem-vindos novamente ao Intervalo Literário. E hoje com a participação remota aqui do Mateuzinho, então se ele chorar, eu vou ter que pegar ele. Então vocês não fiquem nervosos comigo. E hoje a gente vai falar aí do Credo Apostólico e eu vou usar aqui a patrística, vou usar Santo Ambrósio de Milão, tá? Esse aqui é o volume 5, explicação do símbolo dos apóstolos, que é o credo apostólico, dos sacramentos, dos mistérios e a penitência. E aí, a parte dos sacramentos, não, do símbolo apostólico, é bem assim, bem curtinha, sabe? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginazinhas só. E só nessas 6 páginas já dá para conversar bastante. Grande José Ricardo. E aí, eu tava me lembrando, enquanto eu tava pensando aqui, né? Nossa, vai ficar ruim pra caramba essa luz no meu óculos. Tava me lembrando aqui de quando eu entrei na igreja presbiteriana, eu aprendi, né, o credo apostólico, porque eu não conhecia o credo apostólico na minha outra igreja, que era uma igreja mais pentecostal e tal. Aí não tinha muito essa tradição do credo apostólico. E quando eu entrei na igreja presbiteriana, nós estudamos o credo apostólico. E lá a gente aprendeu o credo apostólico daquele jeito, né? Cheio de correções, porque o credo apostólico é muito católico, né? Então, quando você fala da Virgem Maria, corrige-se que ela não foi não ficou virgem para sempre, né? Que ela teve outros filhos. Quando se fala da Santa Igreja Católica, logo se diz que ela não é a Igreja Romana, né? Então, várias correções estão sendo feitas no credo apostólico. É uma pena, porque perde-se, né, todo o significado de que o credo foi feito para a unidade da igreja mesmo, né? Gente, que é isso no meu rosto? Aí, vamos lá. O que eu achei muito interessante, assim, falando nessa questão do credo ser apostólico e ser romano e tudo mais, é que Santo Ambrósio vai tratar essa questão do credo como se fosse escritura, né? Tem uma parte que ele fala assim: recitemos, portanto, o símbolo. Aí esse livro ele conta uma catequese que estava sendo feita com as pessoas que iam receber os sacramentos, por isso que tem toda a explicação dos sacramentos, penitência, etc, porque as pessoas iam ser batizadas. E aí você vai lendo, você vai vendo que as pessoas passaram pelo batismo, iriam passar pela crisma e tudo mais. Aí ele recita, tanto que fala assim: depois de recitado, assim continuou. É um relato de uma coisa que estava acontecendo, de uma catequese dada pelo próprio bispo, né, de Santo Ambrósio. Eis o conteúdo da escritura divina. Olha só, ele recita o credo e diz: eis o conteúdo da escritura divina. Deveríamos audaciosamente ultrapassar os limites postos pelos apóstolos? Acaso somos mais prudentes do que os apóstolos? Então, olha só. Esse credo apostólico não está nas escrituras que nós conhecemos, né? Não está na Bíblia. Mas o próprio bispo trata esse credo como algo que veio diretamente dos apóstolos. Ele diz assim: e eles fizeram isso por 2 motivos, né? Para diminuir o texto evangélico, né? Porque é muita coisa. Você não consegue recitar, por exemplo, você não consegue recitar ali todos os evangelhos, mas você consegue recitar o credo apostólico, né? Então tá ali o resumo, né, de todo o texto evangélico. E também para que as pessoas saibam exatamente o que é a fé cristã, porque você vai fazendo diferença, tanto que ele diz assim: esse é o credo apostólico. Se alguém tirou alguma coisa, fez errado, não pode, porque lá em Apocalipse está dizendo que não pode tirar nada das escrituras. De novo, ele trata o credo apostólico como escritura divina. E ele fala: e se colocou alguma coisa, ou colocou para fraude, os hereges fraudaram, né, o credo apostólico, ou se colocaram ele ou os católicos colocaram por zelo. Então, o credo é pequeno, mas tem algumas versões do credo que vão sendo colocados, tirados coisas por causa das heresias ou por causa do zelo dos católicos, né? E aí Santo Ambrósio fala: parem com isso, deixa o credo do jeitinho que ele é, porque é assim que os apóstolos nos deram.
E aí, deixa eu ver se eu acho aqui mais outro grifo que eu fiz. Ah, olha só, sobre a questão de Roma. Este é o símbolo conservado pela Igreja Romana, onde Pedro, o primeiro dos apóstolos, sentou-se e onde lhe conferiu a sentença comum. Então, aqui você já vê Santo Ambrósio, e isso é em toda a patrística, né, gente? Vocês vão ver quando o escritor remonta a Roma para dizer, ó, essa aqui é a doutrina. Por quê? Porque a Igreja de Roma diz assim. Então, a Igreja de Roma é o fundamento, é a segurança da sã doutrina, é a Igreja de Roma. Tá aqui na página 28, tá grifadinho aqui. Grifei de lápis, porque eu tô grifando na correria. Mas eu já terminei de ler esse livro. Só que não fiz grifos, porque eu não tava nem com tempo de grifar, né? Eu tava lendo lá bem no início, quando o Mateuzinho nasceu. Ó, não reclama, hein? Não reclama, mamãe já te pega. E aí ele começa falando sobre como que a Trindade está toda resumida no credo apostólico. Então, da mesma forma como você crê no Pai, você precisa crer no Filho e em tudo que diz respeito ao Filho, ou seja, a encarnação, a morte, a ressurreição, e crer no Espírito Santo, né? E em todas as obras que o Espírito Santo vem trazer. Tanto que Jesus fala, se vocês creem em mim, crede também nas minhas obras, né? Então, a igreja, a ressurreição da carne, o perdão dos pecados, tudo isso é obra de Deus. Então, é obra de Jesus Cristo. Então, não tem como você não crer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, até um exemplo meio que foge da casinha. Às vezes a gente fica desesperado por causa de um pecado. E fica achando que Deus não quer nos perdoar, né? Só que aí, você tá lá no credo apostólico, crê no perdão dos pecados, na remissão dos pecados. Então, se você crê nisso, repete o credo, entendeu? E se acalme. Procure o padre, se confesse, faça uma boa, né? Uma boa confissão e fique tranquilo. Tá lá no credo que Jesus vai fazer, né, o perdão dos pecados. Então, é mais ou menos isso, o que o Santo Ambrósio está dizendo, né? Tem que crer em tudo do mesmo jeito. Se você crê que Deus é Pai Todo-Poderoso, criou todas as coisas, que Jesus nasceu da Virgem Maria, então crê também no perdão dos pecados. E aí ele vai dizer o seguinte, não dá para crer, não dá para dividir essa crença, não dá para você crer mais em Deus, Pai, crer um pouco menos no Espírito Santo. Não, tem que estar tudo junto, por isso que o credo vem com ele todo junto, certo? Aí depois ele diz o seguinte, mas gente, depois que veio aí esse credo apostólico, ainda assim tem heresia, ou seja, é uma coisa inútil esse credo apostólico. Ele fala, meu Deus do céu, né? É necessário que haja heresias para que os bons sejam provados. Então, vai ter heresia mesmo, né? Lá em 1 Coríntios 11, 19, que Paulo fala isso, São Paulo fala isso, né? E ele explica também a questão dos acréscimos dos credos, mas aí, como aqui é uma live um pouco rápida, não dá pra gente falar sobre isso, mas ele vai dizer o seguinte, que aonde o credo apostólico é bem decorado, é bem firmado na fé da Santa Igreja, você não precisa ficar explicando o credo, né? Então, ele fala que aonde a fé se mantém íntegra, são suficientes os mandamentos dos apóstolos. Não se tem necessidade de garantias, mesmo dos sacerdotes, porque o joio está misturado ao trigo. Então, aquele que tem fé, já tá bom ali o credo apostólico. Oi? É porque ele diz o seguinte, que as pessoas vão colocando lá que a carne é o filho... Cadê? Ah, tá. Quando fala assim, crê em Jesus Cristo, aí coloca lá, invisível e impassível. Poxa, invisível e impassível, mas Jesus, ele teve uma carne, né, que sofreu a morte. Então, não... às vezes as pessoas colocam coisas e acabam atrapalhando o credo, né? Vamos lá. Deixa eu só mais... É porque como eu tô lendo aqui com vocês e eu não tô editando, vocês vão ter que esperar mesmo. Aí ele vai dizer o seguinte, né? Cremos no Pai, cremos no Filho da mesma forma, que cremos na Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. E aí ele diz, agora a tua fé brilhará mais,
Se julgares que a fé é verdadeira e íntegra deve se estender à obra do Criador, à Santa Igreja e à remissão dos pecados. Aqui a gente vê uma coisa muito importante, tá? Que é principalmente a questão da igreja. Por quê? Quando no credo apostólico se coloca a igreja como obra, né, do Espírito Santo, a gente pode cair, às vezes por esquecimento, no desespero da crise da igreja, tá? E aí é importante que a gente lembre que a igreja é obra do Espírito Santo. Então, ela não está abandonada. Não é um negócio inventado que, se bons homens não segurarem as cordas, ela vai ruir. Não, tá? Ela é obra do Espírito Santo. Então, vamos segurar o coração aí com algumas coisas que a gente vê na Santa Igreja, tá? Esses rumores de crise, coisas que nós não entendemos. E aqui eu me lembrei mesmo da minha conversão, porque saber que a igreja não erra, saber que a igreja não erra foi uma coisa que fez muita diferença para mim no início, porque tinha coisa que eu não entendia, mas o credo apostólico traz pra gente que nós devemos crer na Santa Igreja Católica. Agora, para terminar, ele vai dizer o seguinte: não escreva o credo apostólico. Aí eu fui ler isso aqui e falei, que? Não pode escrever? Aí, não pode. Por quê? Porque quando você escreve, você não se vê na obrigação de decorar. E ele diz o seguinte: se você não decorar, você não vai ter o credo apostólico guardado o suficiente para usá-lo contra as heresias, usar contra o desespero, usar contra as tentações. Então você precisa internalizar o credo apostólico. E isso é muito fácil para quem reza o terço, né, gente? Todo dia você tem que rezar o credo apostólico ali, né? A primeira oração que a gente faz é a recitação do credo apostólico. Ele diz o seguinte: o que, porém, não escreves, terás medo de esquecê-lo, e daí o repassarás todo dia. Isso é uma grande segurança. Se sobrevierem entorpecimentos da alma e do corpo, tentação do adversário, que nunca descansa, algum tremor do corpo, doença do estômago, repete o símbolo e ficarás curado. Repete principalmente no teu íntimo, dentro de ti. Por quê? Para que não adquiras o hábito de repeti-lo muito alto, sozinho, onde estão os fiéis. Comeces a repeti-lo entre os catecúmenos ou hereges. Então, o credo apostólico é uma arma. O credo apostólico, ele é uma lembrança de toda a nossa fé. E quando a gente recita, com certeza a nossa fé se reaviva no nosso coração, né? Então, rezar, né? Repetir o credo apostólico como uma declaração de amor ao nosso Senhor, sabe? Eu sinto isso quando eu começo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu já sinto que eu tô dizendo isso para o Pai. Eu tô dizendo isso para a Trindade. E isso aquece o meu coração, né? Reaviva a minha fé. E isso é muito importante nos dias de hoje, para você que às vezes não consegue rezar. Eu não consigo rezar. Ó, vou pegar o menino, peraí. Calma aí, filho. Ai, Jesus! Que alegria! Às vezes eu não consigo, né, rezar o texto, não consigo ir à missa, não consigo fazer todas as orações, né? Eu tenho aqui em casa tantos livros de orações e não consigo fazer todas. E aí o credo apostólico vem, né, pra gente poder reavivar. E como Santa Teresinha falava também, que ela não conseguia escolher as orações. Ela fala, tem tanta oração bonita, tá encantado com a luz. Tanta oração bonita e a gente não consegue escolher. E ela falava que quando ela ficava muito agitada, Santa Teresinha rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria bem devagar, entendeu? E aí ela falou que acalmava o coração dela. Sim, a live é sobre o credo apostólico, tá? E eu usei aqui, ó, a patrística, Santo Ambrósio de Milão, os apontamentos que Santo Ambrósio faz sobre a estrutura. Por exemplo, uma curiosidade, existem 12 apóstolos.
E são 12 artigos do Credo Apostólico, um para cada apóstolo. Achei tão bonito ele falar isso também, sabe? Porque Santo Ambrósio é conhecido como um pregador de figuras, né? Ele é bem figurativo, assim. Ele é bem... Agora eu esqueci o nome que fala. Ele prega com muitas figuras. Ele não é muito um pregador literal. Ele gostava de explicar bastante, assim, por analogia. Então, quando ele fala isso, com certeza é a mania dele da analogia, né? Então, eu vou continuar lendo com vocês Santo Ambrósio. O próximo livro é sobre os sacramentos. E se eu conseguir fazer uma live todo dia, a gente se encontra aqui para poder ir falando também dos sacramentos. Gente, foi muito legal estar aqui com vocês de novo. E eu espero que vocês gostem. Deixem, se você está no YouTube, deixe o seu like, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, vai lá no YouTube, se inscreve no canal Intervalo Literário. E eu vou deixar também lá... Mateus, mamãe tá falando. Vou deixar lá o link para compra também desse livro da Patrística, tá? Se vocês se interessarem. É uma catequese feita por Santo Ambrósio de Milão para o pessoal que ia receber ali os sacramentos na época que ele escreveu, tá? Então, um abraço. Muito obrigada, gente. Obrigada, Isaura. Ele é muito bonitinho, né? Outra coisa que eu vou fazer também, quando der, é o relato de parto, né? Que eu não fiz ainda. Deixe seu comentário aqui embaixo. Qual credo apostólico que você decorou? Eu decorei mais simples. Eu não consigo decorar aquele grandão, bonitão, porque eu acho que ele é muito cheio de coisa. E eu não consigo lembrar de todos aqueles detalhes ainda, né? Mas é isso. Dá tchau pro pessoal. Fala tchau. Tchau. Tchau, gente. Um beijo.